Tudo bom, meus queridos? Hoje vou conversar um pouquinho sobre a minha experiência do uso da Samsung DeX. Então, assim, ó, é um bate-papo, tá? Sobre a minha experiência, é uma experiência real, não é como de alguns vídeos que tem aí no YouTube, que o pessoal pega e coloca lá, usando uma semana Samsung DeX, tá? A minha experiência vem de bastante tempo, vem já do quando eu comprei meu Galaxy Note 8. Então eu ganhei junto a Dex Station. Depois eu fiz uso no Note 9 e agora estou fazendo uso no Note 10 Plus. Então vou relatar um pouquinho para vocês dessa minha experiência com esses três celulares da Samsung DeX. Depois na questão do Note 9, quando surgiu o Linux on DeX. E falar um pouco do que é o meu dia a dia de utilizar. É uma utilização real, não é aquela utilização que tem o Note atrelado. Não, é uma utilização só da DeX, tá? Só do aplicativo e do uso do celular pro dia a dia. Então eu vou abordar esses pontos no vídeo de hoje. Então, se tu quer saber mais, fica aí ligado. Então, pessoal, a minha experiência de uso da Samsung DeX surgiu lá quando eu comprei em pré-venda meu Galaxy Note 8, no qual tu comprava o Galaxy Note 8 e tu recebia essa basezinha daqui, ó, tá? Recebia a DeX Station. Quando o app, na verdade, Samsung DeX, que para quem não sabe, na verdade é um app da Samsung, na verdade tu não instala o app, né? Ele vem embutido, embarcado ali. Embarcado acho que não é a palavra correta de utilizar, tá? Mas tudo bem. Ele faz parte do sistema operacional, ok? Agora ficou melhor, né? Ele faz parte do sistema operacional e ele transforma o teu celular em um PC, o qual tu pode conectar em um monitor, tu pode conectar num monitor portátil, numa TV e como vocês queiram, tá? Então, o meu primeiro uso foi junto com o meu Galaxy Note 8. Como disse que eu comprei em pré-venda, eu ganhei essa base aqui. Naquele momento, com o Galaxy Note 8, tu só poderia fazer uso da Samsung DeX quando tu literalmente colocava o celular na base e ligava a base via cabo HDMI num monitor portátil numa TV. Daí tu tinha extra duas saídas USB para ligar um mouse e um teclado. Não tinha Bluetooth integrado, mas tu tem o Bluetooth do celular, então tu poderia fazer uso de um teclado Bluetooth. E também utilizava para carregar mais um cabo de força para carregar ele, tá? E depois ele foi liberado para o S8 e S8+, mas primeiro veio só pro Note 8. Naquela época, isso era 2017, quando eu fiz a compra dele. Naquela época, se falava bastante já sobre a DeX, a Samsung já tinha trazido essa ideia, na hora de, nas suas conferências, falado bastante sobre essa ideia de ter um computador no teu bolso, literalmente. Eu vejo da DeX daquela época para o que ela virou hoje, que ela teve uma evolução muito grande. Primeiro ponto, fluía bem os aplicativos, mas muitos aplicativos não conseguiam utilizar a tela cheia, como eu tenho aqui. Aqui eu estou utilizando na própria navegador da Samsung, Samsung Internet, mas pode usar o Chrome, qualquer outro navegador. Alguns tinham compatibilidades, outros eram incompatíveis, bem como aplicativos e vários jogos, mas com o tempo foi melhorando. Auxiliava bastante. Naquela época eu utilizava no meu dia a dia para dar aula. Eu ainda tinha meu laptop, meu MacBook Air, e eu utilizava muito o celular para dar aula, só que não eram para todas as minhas disciplinas as quais eu leciono, eram só para algumas que eram mais teóricas, porque a única coisa que eu utilizava era o PowerPoint ou o Acrobat, né, o visualizador de PDF, como queiram, para dar as minhas aulas, escrever ali no aplicativo. Tem um Samsung, um aplicativo que tu pode escrever no PDF e tudo mais. Então, fazia algumas anotações, sublinhava algumas coisas para os alunos, mas eu já não precisava carregar todos os dias o meu notebook, né? Então, simplesmente eu pegava o celular, usava a base e plugava no meu projetor. Pronto. Aí nessa época eu comprei um adaptador bem simplesinho, que na verdade eu só usava em modo espelhamento, não usava a DeX. Então para utilizar a DeX só com a base, tá? Então para não ter que estar carregando mais a base, liga isso, liga aquilo, eu comprei um adaptador que era de tipo C para HDMI.
Só que então eu só espelhava o que estava no meu celular, bem como tem em vários outros celulares, não usava a DeX. Aí que então, ali em 2018, surgiu o Galaxy Note 9. Foi quando fiz a troca do meu Note 8 pro Note 9. Então, no Note 9, ali em 2018, eu já me inscrevi no programa que tem também o Linux on Dex, mas eu já falo sobre ele. Eu vi uma grande evolução quando foi migrado do Note 8 para o Note 9, principalmente na Dex, porque tu conseguia abrir mais abas, ela rodava muito, muito bem mesmo, tá? Inclusive tem um canal no YouTube, MRP. Depois, no final do vídeo, quando eu falar mais algumas coisas, eu coloco o canal desse cara. Ele já fazia... Ele começou a usar, acho que não sei se foi junto comigo ou não, mas ele tem vários e vários jogos lá que ele mostra, para quem interessa, né? Mas continuando. Então, quando eu troquei pro Note 9, a experiência tornou bem mais fluida, que eu posso dizer. E quando eu troquei pro Note 9, literalmente, eu vendi meu MacBook Air. Até eu tenho um amigo que disse, bah, cara, mas tu é louco, tu vai vender, aposto que daqui a pouco tu já tá comprando um notebook. E ao contrário, então eu disse pra ele, bah, eu vou tentar assim, ó, quebrar todos os meus paradigmas, para não utilizar mais o laptop, né? E utilizar só o celular para tudo. E ele me disse, tá, mas como é que tu vai fazer? Eu falei, não, para dar aula já é tranquilo, para dar aula eu já dou. Ainda mais com o Note 9, eu consigo, na verdade, foi liberado o uso do Samsung DeX sem tu ter esse adaptador daqui. Então já corta fora esse adaptador, o que facilitou muito a vida. Tu podia usar ou não. Óbvio, né? O Note 9, uma bateria bem maior, eu pelo menos conseguia as 3 horas de aula, tranquilo, ainda sobrava carga. Mas, para tornar a minha vida um pouco mais fácil, e porque eu viajo todos os dias para dar aula, eu comprei um adaptador a Bezos, que eu acho bem mais prático, e eu conecto ele no celular, fico carregando o celular, posso usar mouse e teclado para dar a aula ali, quando são aulas que têm essa necessidade de alguns apps, ok? Então, assim, ó, com o Note 9, eu pude literalmente vender o meu MacBook Air. Na verdade, eu vendi ele acho que umas 3 semanas antes de chegar ao meu Note 9, vendi para um colega de trabalho. E literalmente, até hoje, a minha experiência é só usando o celular para dar aula, para trabalhar, para tudo, tá? Então, assim, ó, óbvio que tem algumas facilidades, óbvio que tem muitas dificuldades também. É uma questão de uma troca, na verdade não é troca, é questão de uso, né? Que a gente está tão acostumado com o desktop, tão acostumado com o notebook, que tem coisas que são muito mais fáceis, mas outras a gente vai se acostumando, e toda mudança nem sempre é tão fácil assim. Então, como eu estava dizendo, um dos pontos que foi muito interessante, que eu acho que deu um salto bem grande na utilização do Samsung DeX, foi o Linux on DeX. Até deixa eu abrir aqui ele aqui no site. Opa, escrevi errado 2 vezes, tá? Então, assim, ó, quando surgiu o Linux on DeX, que era um programa beta, eu já estava inscrito nele desde o Note 8, eu já estava inscrito nele. Na verdade, ele é um aplicativo qual tu instala no celular, ele ainda continua na versão beta, ele continua aberto só para quem fez inscrição. Óbvio que se vocês forem procurar esses sites que tem APK lá, tu pode baixar, mas eu não aconselho utilizarem ele. Agora não sei, acho que nem tá mais aberto para inscrições, então eu vejo que isso foi um salto bem grande da Samsung em lançar o Linux on DeX, que é um app no qual tu emula um Linux, uma distro do Linux, que no caso é o Ubuntu 16.04, dentro do teu celular. Então assim, ó, todas as funcionalidades que tu tem lá no Linux, tu tem agora dentro do celular. Então tu pode programar, tu pode fazer tudo que tu quiser. Óbvio, ainda existem algumas restrições, que devemos lembrar que a arquitetura de um celular ela é uma arquitetura ARM. Então os apps os quais fazem parte do Linux on DeX, eles devem ter a compatibilidade com ARM, ter seu instalador para ARM. Então não é todo aplicativo que tu consegue instalar, mas facilitou a minha vida em muito para utilizar várias e várias ferramentas extras, tá? Eu enxergo que foi uma evolução bem grande. Inicialmente, a Samsung liberou o Linux on DeX para o Note 9 e para o S4. E bem como agora, depois quando saiu o Android Pie, foi liberado até para o S10, o
Tab S5e e assim vai, tá? Então, esse foi um dos passos. Ali no meu Note 9, boa parte dos vídeos de quem conhece o canal aí, para quem não conhece, eu convido a se inscrever aí, ver as playlists que tem. Acho que mais da metade do material desse canal eu gravei com o celular, já gravando algumas coisas com o Note 8, gravando a tela do celular, ou gravando na DeX, várias coisas, e eu comecei a gravar muito mais com o meu Note 9. Porque no Note 9 eu já fazia edição, na verdade eu nem editava inicialmente os vídeos, né? Eu só gravava eles e literalmente jogava pro canal. Como sempre foi uma tentativa de auxiliar as pessoas, né? E também auxiliar os meus alunos com os conteúdos eu não editava. Agora eu já faço uma edição nos vídeos. Mas e essa edição foi graças ao Adobe Rush, o qual foi liberado já alguns meses atrás para Android. E aí eu edito no meu celular. Então assim, ó, eu faço tudo no celular. Apesar de já utilizar anteriormente algumas coisas com o Adobe Clip, mas o Adobe Clip nem se compara ao Adobe Rush. Então assim, ó, é outro mundo. Sei se vocês me entendem, ou para quem já fez uso, dá uma olhadinha, é outro mundo realmente, tá? Então, boa parte dos vídeos desse canal são... Boa parte não, desde o meu Note 9, todos os vídeos são gravados apenas com o celular. Então eu gravo, eu edito e faço tudo no celular. Então isso foi desde 2018. Tudo realmente no celular. Agora eu troquei para o meu Note 10. Comprei o Note 10 Plus, já agora desde o dia 18. E com o Note 10 Plus, a Samsung apresentou algumas novidades no mercado, que é a integração do Samsung DeX com Mac e com o Windows. Então assim, ó, tu vai ali, baixa o app, ou utiliza o botão em cima e tu faz literalmente integração. Tu abre o teu Samsung DeX dentro do Windows. Eu nem vou gravar vídeo sobre isso, já tem vídeos aí no YouTube, tá? Mas acho que a intenção é assim, ó, desse vídeo é falar sobre a minha experiência do uso de apenas o celular. Eu não uso o celular como tem aqui, que tu liga via cabo tipo C para tipo C, o tipo C para USB-A, que é o padrãozinho, nosso conhecido USB normal, tá? Tu liga no PC e faz uso dele. Eu vejo que isso tem algumas vantagens, que quando vê tu vai na casa de um amigo, alguma coisa e quer utilizar. Mas eu uso só no meu monitor portátil ou na minha TV. Então nem vou falar muito sobre essa questão aqui da Samsung. Eu acho que foi um acréscimo que eles fizeram à Samsung DeX, bem como eu vejo que a Samsung DeX teve uma evolução bastante grande, a interface dela para o S10 já tinha mudado, mas veio algumas melhorias, tu consegue abrir mais apps, ele roda muito mais fluido, mas também a gente tem que lembrar da memória RAM e do processador que nós temos desde o Note 8, Note 9 e Note 10, que teve essa evolução muito grande. Mas vou falar um pouquinho mais sobre o meu dia a dia, tá? Para quem se interessar nesse uso, da minha experiência. Pessoal, assim, ó, no meu dia a dia, eu uso a DeX e o celular para elaborar as minhas aulas, tá? No qual eu faço uso do Google Apresentação. Deixa eu abrir ele aqui, que eu já vou falando um pouco e mostrando os apps. Eu faço uso do Google Apresentação. Então, eu monto minhas apresentações. Ou então, vocês podem pegar as apresentações de vocês que estão no PowerPoint, abrir e arrumar elas. Óbvio, até eu vou abrir essa aqui para vocês verem. Se eu abrir aqui, ó, carregou tudo direitinho, a tela, tudo, foi embora. De vez em quando algumas formatações caem, mas nada que tu vir e reduzir um pouquinho a fonte, tá? Não vou modificar a minha apresentação. Eu vejo que é bem útil. Eu uso no dia a dia isso para elaborar as aulas, para modificar as aulas, acrescentar elementos extras nas minhas aulas. Então eu uso o Google Apresentação, que aqui vocês podem colocar as guias e fazer tudo que é mais. E o bom é que ele tem compartilhar e exportar. Vocês podem imprimir já um PDF ou salvar como um PPT ou PPTX, né? Para vocês abrirem no PowerPoint. Também faço uso do próprio PowerPoint. Que o PowerPoint, desde o Note 8, ele já fluía bem. Mas com o Note 9, eu vejo que deu um avanço muito grande. Mas lembrando, ele cobra uma assinatura de vocês no modo DeX, tá? Ou se inscrevam como estudante, quem ainda é estudante, mas quem não é, ele cobra uma assinatura para abrir nesse modo, para vocês poderem editar. E assim, ó,
o uso dele é o mesmo uso que vocês vão ter no desktop, no laptop de vocês. A facilidade é imensa, tá? Daí tu vai ali e exporta. Única questão que eu aconselho na hora de exportar para PDF, usa o compartilhar aqui, ou vai no modo imprimir, e tu gera ali, aqui ó, vão dar mais aplicativos, tá? E tu pode gerar até aqui com converter para PDF, tá? Que ele vai converter para PDF. Ou simplesmente vai em imprimir, e daí tu gera teu PDF. Deixa eu dar um permitir aqui, que no meu Note 10 não está instalado a minha impressora ainda. Aqui, ó, foi, ó. E vocês vão ali, configuram a página de vocês, o tamanho, bem como vocês fazem, ó, deixa eu deixar a paisagem aqui, e arrumam as bordas ali, o tipo, tá? Da mesma forma que vocês utilizam o desktop. Então, o PowerPoint é a mesma coisa. Então, eu uso tanto a apresentação do Google, a apresentação, tanto quanto o PowerPoint. E aí, pro lado do Excel. Pro Excel, é também a mesma coisa. Da Microsoft, a gente tem Excel, flui muito bem. Eu uso também, sempre fazer o fechamento das notas dos meus alunos. Excel, assim, ó, muito de boa. A mesma questão de utilizar no PC. Roda muito bem o Excel. Você pode utilizar o app do Google também, que é o Planilha, se eu não me engano, tá? Tem o Planilhas também. Uma coisa que eu vi é que nem sempre tu consegue importar tudo corretamente com todas as formas quando são adicionadas do Excel para o Planilhas. Às vezes tem que dar uma arrumadinha em alguma coisa, tá? Mas aí isso é questão do Google, né? Não da Samsung DeX. Ok? Então faço uso desses dois, PowerPoint já falei. Outro que eu uso bastante é o Word. Uso para elaborar as minhas provas para os meus alunos. Então é a mesma questão, Word, vocês usam da mesma forma. Inclusive, ele tem, já vou mostrar os documentos do Google, né? O modo leitura que ele tem. Então aqui, ó, Word, pessoal, é a mesma coisa. Óbvio que muda um pouquinho o layout aqui em cima, algumas coisinhas. Mas tudo bem de boa, não tem dificuldade nenhuma. Também vai lá e salva em PDF da mesma forma. Já o Google Documentos, tá? Eu uso bastante ele, porque na minha instituição, eu e meu colega, nós revisamos todos os trabalhos de conclusão de curso, a gente revisa via aqui o documento do Google, tá? Então, como a gente usa o Classroom, a gente já edita lá dentro, coloca todos os comentários. Aqui eu tenho vários, aqui boa parte deles estão pro modo Word, tá? Deixa eu abrir aqui um, tá? Então aqui, ó, abrindo documentos, esse é um arquivo docx, no qual ele simplesmente abriu, eu só importei aqui do meu Drive, né? Eu gosto de utilizar bastante aqui, ó, o modo layout de impressão, fica mais simples. A única coisa que eu acho que o Google falta fazer nele é o funcionamento do scroll do mouse, que eu faço uso de um teclado e do mouse. E aqui, ó, eu não tenho scroll, tem que segurar e rodar, mas nada que tu não se acostume rapidamente. E o bom do documentos do Google, tu pode fazer sugerir as alterações para quem utiliza para corrigir os trabalhos dos colegas, dos alunos e tudo mais, tá? Então esses são os bem principais, assim, o que eu faço uso no dia a dia, sem contar que no meu dia a dia eu utilizo muito o Netflix, o Amazon Prime, porque como eu viajo, eu vou assistindo série no caminho, né? E depois vou lá, dou a minha aula e depois na volta eu assisto série, utilizo o YouTube Go. Então, assim, ó, é um uso bem intensivo dele. Deixa eu mostrar pra vocês o que mais. Deixa eu me lembrar. Tá. Temos daí, eu utilizo para gravar as telas, né? O Mobzen, tá? Pode utilizar outros, mas o Mobzen é um dos que eu acho bem útil mesmo. E todos os vídeos desde 2018, todos eu gravei com o Mobzen. Antes de 2018, quando eu tinha meu Galaxy Note 8, eu utilizava um outro app, agora me fugiu o nome dele. Mas o Mobzen era o melhor deles. E o Mobzen ele gravava no modo DeX, foi um dos primeiros que saiu para o modo DeX. Eu utilizo muito no dia a dia também as notas do Keep, utilizo com meus alunos o Slack, que é para comunicação, para projetos não, uma comunicação mais formal, né? Então aqui eu tenho algumas minhas disciplinas, os TCCs, então assim, ó, tu usa no modo DeX, bem como usa no modo app, então não muda muita coisa aqui, tá? Eu utilizo o Classroom se adaptou
nos últimos 8 meses, últimos 6 meses, ele ficou bem mais adaptado para a Samsung DeX do que ele era antes. Antes ele abria em forma de app sem ser expansível na tela, ele abria a forma normal. Hoje não, assim, ó, flui muito bem o Google Classroom. Para quem não sabe o que é Google Classroom, o Classroom é uma ferramenta que vocês podem utilizar para dar aula, tá? Vocês criam o material de vocês, tem tipo aqui no mural, que é tipo uma timeline, criam atividades, e assim vai, tá? Postam material para os alunos de vocês e tudo mais. Tem o Classroom. Para editar os vídeos, quando surgiu o Rush, então assim, ó, todos os meus últimos vídeos, desde que saiu o Rush, são todos editados no Rush. Na verdade, eu não faço muita edição, né? Bem como vocês veem aí. Eu só corto um finalzinho, um início, e acrescentei e criei uma abertura. Bem como a abertura eu criei também aqui no modo DeX, com um app ali que é de legendas. Então, nada demais, mas assim, ó, o Rush, no Note 9, ele já fazia toda a renderização muito, muito, muito bem, tá? E agora, assim, ó, não dá nem para comparar do Note 9 pro Note 10, que assim, ó, a evolução foi bem grande. Inclusive, tem aí no canal um vídeo que é dos adaptadores que eu gravei direto com o celular. Aquele vídeo, ele é em 4K. Então, naquele vídeo, eu editei em 4K com o celular. Eu abri no Rush, cortei umas partezinhas, só montei ele ali, arrumei um pouquinho o áudio e pronto, renderizei. Renderizou assim, ó, não ficou horas renderizando, renderizou muito bem. Então, tem mais o Rush. Para gerenciar os arquivos, tá? Para gerenciar os arquivos, você pode utilizar os meus arquivos. Eu não gosto muito desse app, ele é nativo do Android. Eu gosto mais desse daqui, ó, do gerenciador de arquivos mais, que eu consigo acessar de uma forma mais eficiente o meu cartão. Eu tenho um cartão de 256 GB aqui no celular, então eu acesso de forma bem mais eficiente as coisas, copio, colo aqui bem de boa. Uma das coisas que vocês vão demorar um pouquinho para se acostumar é o hábito aquele que nós temos no notebook, que é Ctrl-C, Ctrl-V, de qualquer lugar para qualquer lugar. Aqui não, né? Aqui, literalmente, tu tem que ir ali, pegar aqui, por exemplo, a minha pasta aqui de engenharia de software, eu tenho que selecionar os arquivos, eu não consigo dar um Ctrl-C, tá? Então, olha só, aqui agora deu, na verdade, até eu me descontradizo, eu falei errado, né? Porque na versão antiga, é verdade, eu atualizei essa semana esse app, eu não consegui dar o Ctrl-C, Ctrl-V. Mas aqui, ó, é só daqui de dentro, eu não consigo literalmente jogar para a área de trabalho. Olha só, eu não consigo, né? Então, eu tenho dentro do app, eu consigo ir lá para outra pasta e colar, tá? Mas o Ctrl-C, Ctrl-V, que eu me refiro, até eu falei errado, atrás agora, é o Ctrl-C, Ctrl-V daqui, ó. Que eu tenho algo aqui, literalmente eu compilo aqui e colo lá. Isso ainda não existe essa possibilidade. Mas no Linux on DeX, tá? Vocês conseguem fazer isso. No presente momento, o Linux on DeX não está disponível para o Note 10, tá? Então, assim, ó, tem uma comunidade lá, inclusive tem no Reddit, do pessoal tentando modificar o app e também pedindo bastante para a Samsung liberar de uma vez o Linux on DeX. Eu faço muito uso dele. E vocês utilizando o Linux on DeX, vocês conseguem todo esse Ctrl-C, Ctrl-V, toda a experiência que vocês têm no desktop fica melhor ainda aqui na Samsung DeX. Só que tem que lembrar que é Linux, né? Então, para quem tem alguma dificuldade com Linux, não vai se adaptar tão bem, mas do restante vai bem de boa. No meu dia a dia eu também utilizo para tirar fotos, para gravar vídeo do meu filho. Então, assim, ó, do meu ponto de vista, o celular, que eu estou usando só o celular agora, no caso o Note 10 agora, mais Note 10 Plus, eu tenho tudo no meu bolso. Eu tenho uma câmera perfeita, tá? Eu tenho um editor de vídeo, inclusive tem um app, a própria Samsung para editar, mas eu ainda prefiro Adobe Rush. Eu utilizo para o meu trabalho, para dar aula,
tá? Eu utilizo para colocar material para meus alunos, para criar as minhas aulas, para criar os vídeos desse canal, para gravar, para tudo. No presente momento eu tô com aqui, ó, com o teclado ligado com o mouse, e daí eu comprei um microfone lá da AliExpress, um microfone simplesinho, o qual conecto na minha base que eu tenho da Basius, via USB meu microfone e gravo. E o áudio fica nessa qualidade. Sem contar que eu utilizo só um adaptador de áudio, né? Eu não tenho um extra para dar um maior ganho no microfone. Então, se eu tivesse mais aquela plaquinha, que eu nunca lembro o nome dela, para dar um maior ganho, seria bem melhor esse áudio que vocês estão escutando. Então, assim, ó, o meu dia é bem isso. É tirar foto, gravar, editar, dar a minha aula, tá? E tudo isso com o celular. Então, assim, ó, a minha experiência é uma experiência de dia a dia, como eu falei no início desse vídeo. Não é aquela experiência que o pessoal coloca lá, que, fiquei uma semana sem o notebook, só utilizando a Samsung DeX. Tá, pessoal? Aquela experiência deles não é nem metade a minha experiência. Até eu peço que se alguém aí teve essa mesma experiência e tem tanto tempo de experiência, coloca aí nos comentários. Escreve todos os prós, todos os contras que encontrou do uso da Samsung DeX, as dificuldades. Eu achei assim, ó, eu vejo que eu tenho mais prós do que contras. Os contras que eu vejo são vários apps, que a gente está acostumado com determinados softwares que ainda não tem app para utilizar. Na verdade, alguns têm, mas não são tão, não tem uma usabilidade tão grande, né? Algumas coisas que eu preciso para minha disciplina de redes de computadores, que eu preciso instalar no Linux, ainda não existe o software para ARM, bem como editor de vídeo. Por exemplo, o Kdenlive para Linux não tem ainda para instalar para ARM, o DaVinci Code, se não me engano, eu vou procurar aqui. DaVinci Code não, né? Perdão, DaVinci Resolve, tá? Que eu utilizava no meu Mac. Tem o Filmora também, o Filmora não funciona muito bem, mas o DaVinci Resolve, até o presente momento, eu pelo menos não consegui fazer ele rodar no Linux on DeX, né? Não consegui realmente, ainda tem lá o pessoal criando algumas modificações dele para rodar, mas não consegui fazer uso dele. É um programa assim, ó, que eu vejo que o dia que alguém conseguir fazer ele rodar lá no Linux on DeX, muita gente para de usar o Adobe Rush, porque ele é extraordinário, tá? Então, como eu falei, tem esses prós, tem esses contras. Um dos contras que eu encontrei, mas aí tem a ver com o teclado que eu utilizo no celular, que é o Gboard, que como nós utilizamos no Brasil, né? C cedilha e o tio. Então, eu tive que fazer uso desse programa aqui, EKH, que é External Keyboard, tá? External Keyboard, se não me engano o nome dele, que tu pode configurar melhor o teu teclado. Então ele tem que fazer assim, ó. Aí vocês têm que irem lá em dispositivos de entrada, na verdade, idioma de entrada, e mudarem. Deixa eu achar aqui. Entrada, aqui, ó, idioma entrada, tá? E tem aqui, ó, teclado padrão. Aqui não vai abrir, tá abrindo na tela do celular. Ele tem a opção Gboard, que é o qual eu utilizo, né? Ou External Keyboard, que é esse software que eu utilizo. Daí, tu só clica ali e muda, funciona perfeitamente. Mas assim, ó, não quer dizer que não funcione. Se tu deixar o teclado padrão da Samsung, tu consegue usar o cedilha, o tio, tudo. É só questão de incompatibilidade com o Gboard do Google, para quem faz uso. Para quem não usa, ignora isso que eu falei, tá? De beleza. Então, assim, ó, como eu estava falando, para fazer o fechamento desse vídeo, eu acho que tem mais prós do que contras. Eu acho que está evoluindo bastante a Samsung DeX. Cada vez ela é mais útil para mim. Até o Samsung. Aproveita aí, Samsung, e patrocine esse vídeo, né? Porque assim, ó, eu acho que eu sou um dos únicos usuários de vocês que começou lá em 2017 a fazer uso da Samsung DeX. E hoje a gente já tá em 2019, então usei no meu Note 8, Note 9 e agora no Note 10. Então aí, Samsung, patrocina o vídeo, não custa, né? Então, voltando, já que eu pedi esse patrocínio aí pra Samsung,
tá? Do vídeo, como eu falei, tem os prós, tem os contras, tem umas dificuldades, eu vejo assim, ó, quem não é, entre aspas, como eu sempre digo, muito manso em utilizar um computador, vai ter um pouco mais de dificuldades ao utilizar a Samsung DeX. Mas nada é outro mundo, assim, pessoal. Para dar aula, literalmente tu pluga no celular, vai lá, pluga no projetor de vocês ou numa TV, e tá dando aula, vai para uma reunião, assim, ó, utiliza a caneta, utiliza tudo, utiliza a caneta para passar os slides, e assim, ó, a experiência é totalmente a experiência completa, utilizando o Skype também fica muito, muito fácil, tá? E essa imagem daqui, ó, usando Adobe Sketch, tá? Olha, isso aqui eu gostaria de saber, essa propaganda aqui da Samsung, o cara tem que ter muita habilidade. Na verdade, a minha habilidade com desenho é baixa, mas tem que ter uma habilidade bem grande para utilizar na tela, mas projetando ali, tá? Mas o pessoal se acostuma, né? Eu não tenho essa facilidade. Pra ver filme aqui, como tem aqui na propaganda, a própria propaganda da Samsung, para rodar vídeo do YouTube, no modo DeX, ou plugar na TV. Então, assim, ó, é muito fácil. Eu já cansei de assistir filme simplesmente plugando o meu celular na TV e vamos embora. Não espelhando, né, pessoal? Usando o modo DeX, daí se tua TV é 4K, tu consegue tranquilamente, com o adaptador 4K, assistir em 4K na tua TV. O que facilita bastante, até que tu tem tudo ali dentro do celular. Então, assim, ó, acho que era isso. Eu vejo mais prós do que contras. Por favor, se alguém tiver o mesmo uso que eu tenho aí da Samsung DeX, ou tem uma experiência menor, ou tiver alguma dúvida, coloquem nos comentários. Ah, como que é meu uso com a Samsung DeX? Ah, eu uso para isso, eu uso para aquilo. Eu encontrei dificuldade nessa parte, encontrei facilidade nessa parte. Então, coloquem nos comentários, sempre é bom. E eu acho que assim, ó, eu tô gravando esse vídeo porque quando eu comprei meu Note 8, não tinha vídeo, não tinha nada sobre a DeX. Eu esbarrei em várias dificuldades, desde como utilizar algumas coisas nela, como outras, qual adaptador utilizar. E eu acho que esses vídeos sempre auxiliam todo mundo e mais um pouco, né? Principalmente quem tá na dúvida aí se vale a pena largar o notebook ou desktop e fazer uso apenas do celular, tá? Então, esse ponto é o que fica, né? De como vocês vão se adaptar. Eu acabei me adaptando muito bem. E só para fechar, mais uma vez, né? Que já falei 3 vezes que fecharam esse vídeo. Só para fechar, a evolução que teve do Note 8, 9 e pro 10. Eu vejo que a DeX evoluiu muito, o Linux on DeX foi um salto gigante, e agora no Note 10, essa questão de poder utilizar dentro do Windows foi mais um passo de integração da Samsung com a Microsoft, e também se pode utilizar dentro do Mac de vocês. Mas como esse não é meu caso, e eu já disse, eu não vou gravar nem vídeo sobre isso. Então eu só peço aí, ó, para quem gostou desse vídeo, dá um curtir, para quem tem interesse no material desse canal, se inscreve, ativa as notificações, e sempre que eu puder eu vou continuar gravando outros vídeos para vocês sobre a DeX, sobre algumas novidades e sobre coisas extras, sem contar todo o material que eu gravo para meus alunos, que todo o material que eu gravo com todo carinho para meus alunos são todos gravados no celular, no modo DeX. Então eu sento aqui na minha mesa, minha humilde mesa, que é uma mesinha que não tem nem 1 metro, sento, uso o monitor portátil para facilitar um pouco a minha vida, ligo o meu celular nele e saio gravando o material para auxiliar os meus alunos. Como eu falei, a gente tem que sempre acho que fazer um pouquinho mais pelos outros. E eu gostaria que também eu tivesse um professor na minha época que fizesse isso por mim. Então fica aí, pessoal. E se tu quer saber mais, se inscreve aí no canal, curte, compartilha. Até mais, abraços.